Eu sempre fui um cara bastante curioso, então eu comecei a investigar uma série de possibilidades ali nesse momento onde você tem que escolher o que você vai fazer pro resto da vida. Quando eu tinha 17 anos, eu entrei em crise total, porque eu não tinha certeza exata, eu não tinha uma ideia concreta do que eu queria fazer da minha vida. Eu tinha um leque de mais ou menos umas 4, 5 profissões que me atraíam. E naqueles anos eu fiz vestibular em 1995. É, Desculpa, 94. Foi 1994, foi quando eu fiz vestibular. Então eu estava. Naqueles anos você não tinha uma faculdade de cinema específica aqui. Cinema era uma das coisas que me atraía. Quais as outras? Olha, eu acho que eu fui descartando algumas coisas, mas chegou um momento da minha vida que eu estava bastante dividido entre direito, psicologia e publicidade e propaganda. E eu acreditava que o que eu queria fazer da vida era publicidade e propaganda, que não existia em Juiz de Fora naqueles anos. Então, eu comecei a me preparar para fazer isso fora. Tinha a ESPM, Escola Superior de Publicidade de Propaganda e Marketing lá em São Paulo. Eu fiz vestibular, passei, mas aconteceu que eu caí numa armadilha. Eu também, como estava estudando, eu fiz vestibular para outras coisas aqui em Juiz de Fora. E eu acabei passando em Direito e Psicologia. E aí meus pais viraram e falaram assim, olha, não vamos apoiar a sua saída. Então, eu passei, eu achava que era aquilo, mas eles não me deram suporte financeiro naquele momento. Eu vendi uma guitarra que eu tinha para poder fazer a matrícula e continuar alimentando o sonho, mas logo foi possível ver que eu não ia ter como estudar e me manter em São Paulo naquela época, com aqueles 17 anos de idade. Eu tinha 16, eu tinha nem feito 17 anos. E aí eu comecei a estudar aqui, Direito e Psicologia. Eu tive apendicite na Semana Santa, quando eu tinha 2 meses de estudando os dois. Eu fiquei de recuperação em casa mais ou menos umas 2 semanas, pensando. A primeira coisa que eu fiz, assim que eu terminei, que eu pude sair de casa, foi ir na secretaria da Faculdade de Direito e pedir para que cancelasse a minha matrícula. Aí a atendente virou e falou assim, não, você quer que tranca, né? Eu falei assim, não, eu quero que cancela. Não, mas se você trancar, você vai poder voltar, você pode ficar 2 anos. Eu falei assim, eu não vou querer voltar, é uma decisão tomada, por favor, cancela. E ela virou e falou assim, não, mas eu vou fingir que vou fazer um, depois você vai se arrepender. Eu falei assim, minha senhora, eu não vou me arrepender. Por favor, faça o que eu estou pedindo, a senhora não tem ideia de como foi difícil tomar essa decisão. E até hoje eu não sei o que ela fez, mas eu dei as costas e não voltei nunca mais. Continuei estudando psicologia, e no final do ano eu prestei vestibular para comunicação. Naquela época, o curso de comunicação, você entrava, era uma formação genérica. Depois de um ano, você podia escolher se você fazia jornalismo, jornalismo, produção em rádio e televisão ou relações públicas. Eu optei por produção em rádio e televisão. Continuei fazendo psicologia. Na metade do curso de psicologia eu já sabia que eu não seria psicólogo, mas eu gostava tanto de estudar aquilo que eu resolvi ir até o final, formei, fiz todos os estágios obrigatórios, tirei carteirinha do CRP, o Conselho Regional lá, e depois nunca mais exerci, né? Não entrei nessa área. E ao longo do curso de comunicação eu tive a possibilidade de ter algum tipo de contato com o cinema. Naqueles anos, isso era 1996, Juiz de Fora viveu uma certa efervescência nessa área, porque o Zé Sete de Barros saiu de Cabo Frio, não, agora ele está em Cabo Frio, ele saiu de Belo Horizonte, ele é de Ponte Nova, estava em Belo Horizonte, ele veio para cá para fazer o Rei do Samba. E ele tinha equipamento e nenhum dinheiro. E aí ele começou a encontrar pessoas dispostas a experimentar e a fazer um sistema de cooperativa, né? Então começou todo mundo a trabalhar com ele. O mercado publicitário local deu uma certa aquecida, porque como ele tinha esses equipamentos aqui, começaram a acontecer alguns comerciais filmados em Super 16, telecinados depois. Então era uma grande produção para as dimensões da cidade naqueles anos.
Então, aí começou a mesma equipe, trabalhava no filme, fazia as publicidades também, e aí ele emendou um outro filme depois sobre Murilo Mendes, o Janela do Caos. E aí, como ele não tinha como pagar a gente, ele pagava em equipamento, liberação de equipamento, né? Ele dava... Eu lembro que no meu projeto de conclusão de curso, ele me deu até 2 rolos de filme vencido. O que ele tinha, ele dava para a gente continuar trabalhando com ele, né? Assim, Você exercia quais funções? olha, a porta de entrada é sempre produção, né? Começa todo mundo ali, vai todo mundo entrando ali, né? E aí eu era uma espécie de produtor, assistente de direção. Trabalhava com ele, trabalhava com o Chanchão, que fazia os comerciais todos naquele momento, esses maiores comerciais que aconteciam na cidade eram dirigidos por ele, e todos fotografados pelo Zé. Aí ele começou a treinar Maurício Pianta e começou a sair um monte de gente ali experimentando. E aí eu descobri, falei, cara, é isso que eu quero fazer, eu gosto desse ambiente, mas ainda não tinha sido mordido pelo documentário. Num exercício despretensioso, durante o curso de comunicação, eu pude fazer um documentário, um professor chegou, era muito bom fazer rádio e TV naqueles anos na Facom, porque ninguém optava por isso. Existia um terrorismo muito grande. O diretor da faculdade na época e o grupo que ele representava era louco para fechar o curso de produção em rádio e televisão, para que o departamento de jornalismo ganhasse mais poder e, consequentemente, bolsas, recursos, né, respaldo, bom, um monte de coisa estava por trás disso. Então, o cara fez de tudo para poder fechar a faculdade. A opção de produção em rádio e televisão. Então, todo mundo caía no papo, sabe? Tinha muita gente que queria fazer, mas ficava morrendo de medo, porque falava o diploma de rádio e TV não vale nada, o de jornalismo vale muito, o salário inicial de rádio e TV é baixo, o de jornalismo tem piso, tem sindicato, tem um monte de coisa. E as pessoas entravam nessa, né? Então, tinha muita gente que entrou comigo na faculdade, que conviveu comigo na faculdade, que mudou de ideia ao longo do curso, meio direcionado por essa ideologia que pairava sobre a Faculdade de Comunicação da UFJF naqueles anos. E aí eu não topei entrar nessa. Eu queria, era o curso que me possibilitava experimentar mais coisas que tinham a ver com o que eu queria fazer. Eu já tinha descoberto nesse momento que publicidade e propaganda não tinha nada a ver comigo, que eu achava que durante os anos do vestibular eu achava que era a minha primeira opção. Eu odeio isso, mas eu só fui descobrir mais tarde. E aí eu... Você chegou a fazer algumas coisas com publicidade? Cheguei a fazer. Foi aí que você descobriu que não era tudo? Não, descobri que não tinha nada a ver comigo, mas era o que me possibilitava exercitar. Aí, né, entrei nesse mercado. Na época a gente até brincava, falava que era feirinha, porque não tinha nem mercado publicitário, né? Era uma zona. Não está tão diferente hoje em dia, não, mas era uma coisa complicada, especialmente naquele momento ali, segunda metade dos anos 90 ali. E aí eu estava falando que era muito bom fazer produção em rádio e televisão, porque quase ninguém fazia. Então você tinha praticamente aula particular, sabe? Eles esperavam para abrir disciplina para poder juntar. Na minha turma só formou eu. Então, na seguinte não tinha ninguém. Aí depois na outra tinha 2. Então eles esperavam assim para ver se juntava 4, 6, o máximo era 6 alunos. Assim. Então a gente tinha muito contato com o professor e eu tive a sorte de encontrar alguns malucos ali, como professores, que incentivavam muito a prática e dava muita liberdade para a gente também. E aí, nesse contato, eu pude fazer alguma coisa de documentário, sem saber, de forma intuitiva, sem ter a menor noção do que eu estava fazendo, mas eu descobri que ali eu conseguia colocar em prática muito do que eu vim estudando e tendo prazer de estudar na psicologia, e que me atraía a construir história com personagens reais. Então, eu também descobri que ator não era comigo, sabe? Que eu até fabulo, uso a realidade para fabular, mas eu não queria seguir o caminho de cinema de ficção. E aí eu comecei a me interessar mais por isso e a buscar também um pouquinho mais de conhecimento. Não tinha nada, né? A gente não tinha nenhuma disciplina
aqui que possibilitava isso. Mas a proximidade com o Rio de Janeiro sempre foi uma vantagem para Juiz de Fora, né? Então, assim que eu me formei, eu comecei a procurar cursos no Rio de Janeiro, todos de pequena duração. É difícil você ter um curso mais estruturado de documentário, né? Que tenha uma formação específica nisso, né? E aí eu comecei a ver que, olha, eu gostava cada vez mais disso. E aí eu falei assim, cara, eu vou meter as caras nessa coisa mesmo, porque eu me encontrei. Eu acabei por linhas tortas chegando ao ponto onde eu queria chegar. E aí eu resolvi estudar a fundo isso. Eu comecei a pesquisar onde seria o lugar que tinha mais a ver com... que tivesse um potencial, um curso potencialmente bem estruturado de cinema documentário e que já tivesse que ver com o tipo de cinema que eu acreditava. Porque aí, nesses anos, eu já estava formado em 2 cursos superiores, né? Então, não foi uma decisão com o mesmo despreparo que eu tive quando eu comecei a fazer vestibular. Eu já sabia o que eu queria fazer, eu já tinha feito 2 formações superiores e achava que eu não estava completo ainda. Bom, aí eu acho que a gente chega num momento onde a cidade acaba levando... Juiz de Fora tem uma característica peculiar, que chega a algum determinado momento, dependendo da profissão que você escolhe, a cidade te expulsa. Então, eu comecei a experimentar uma outra crise. Eu já estava formado, eu já estava trabalhando, desde a metade do curso de comunicação eu já fazia parte desse mercado audiovisual da cidade. Esse período coincide com, não com a criação específica, mas com a volta da continuidade da Lei Murilo Mendes, porque ela teve uns buracos ao longo da sua existência aí, mas então algum tipo de recurso sempre muito pequeno, muito incipiente, que se hoje já é complicado, antes era muito mais, né? Não tinha esse teto que já é baixo para a produção audiovisual hoje em dia, ainda era menor ainda no final dos anos 90 aí, mas já existia uma lei municipal que possibilitava você realizar algumas coisas. Eu já estava formado, já estava trabalhando e, consequentemente, já tinha equipe, porque eram as mesmas pessoas que trabalhavam comigo, que foram se formando comigo ao longo dos anos, gente da faculdade. Uma coisa muito legal que sempre teve aqui é essa mistura de professor e aluno, porque, na verdade, a gente encontrava também na Faculdade de Comunicação daqueles anos, não tinha... mais tarde aconteceu até um processo de... O MEC entrou pesado, exigindo a formação acadêmica dos professores. Então, todos eles tiveram que fazer mestrado, doutorado, né, para não perder os empregos ali. Mas eram pessoas que não tinham formação acadêmica, não tinham um perfil acadêmico, ou alguns até viraram, depois se enveredaram, outros forçaram a barra só para não perder o emprego meu. Mas tinha muita gente que estava ali porque não tinha... Era um emprego que conseguiu, mas, na verdade, queria se dedicar a outras coisas. E aí caía matando, e trabalhava de igual para igual com a gente em tudo, sabe? Então, era um período bastante interessante mesmo na cidade, naqueles anos. Então, eu já estava trabalhando, já comecei a fazer alguns documentários sobre Juiz de Fora, sobre esse lugar que eu amo tanto e que me possibilitava histórias que conhecesse, que me mostrassem mais facetas da minha própria raiz, né? Para mim sempre foi importante filmar os lugares que eu habitei, a partir do momento em que eu encontrei no cinema a minha forma de expressão. Isso para mim é uma coisa que sempre foi muito importante para mim, usar o lugar como matéria-prima, as pessoas e as histórias daquele lugar ali, né, do trabalho que eu desenvolvo. Mas aí, para poder dar um passo, eu precisei sair, sabe? Eu pesquisei e eu vi que eu falei assim, olha, o curso de cinema que tem a ver com o perfil de documentário que eu quero realizar naqueles anos, não tinha nem no Brasil, tinha em Cuba. Eu me preparei e fui estudar lá. Fiquei lá internado totalmente. Cuba em 90... Não, eu fui para Cuba em 2002. Eu fui a primeira vez, eu fui no ano 2000. Tinha um curso de documentário de 3 meses lá. Era o que de maior duração tinha de documentário. Fiquei esses 3 meses. Na verdade, o curso era de 2 meses, eu fiquei um mais depois, assim, né? Conhecendo, descobrindo umas coisas assim. Aí voltei. Aí, quando eu voltei, saiu uma proposta de trabalho para mim em Belo Horizonte. Eu fui morar em Belo Horizonte entre 2001 e 2002, eu morei em Belo Horizonte.
Só que aí aconteceu uma coisa que começaram a acontecer outros filmes na cidade, de outros amigos, e eu voltei para poder fazer esses filmes. E aí ficava com o pé lá, que já estava com alguns trabalhos no mercado lá, mas voltei para cá. E aí abriu um curso de maior duração na Escola de Cuba, de documentário. Então, eu como tinha passado por esse curso de menor duração, recebi, fiquei tentado, não sabia se ia ou não, mas falei assim, olha, eu vou arriscar. Eu estava fazendo muito curso no Rio de Janeiro, mas todos cursos livres, né, de curta duração, o que eu tinha possibilidade de me deslocar para lá e fazer, eu fazia. Mas que foram também cursos bastante importantes, porque eu acho que ali eu entendi como funcionava o esquema e como me mover nesse meio. Aí, quando saiu esse curso de maduração, eu fui para lá, então eu fiquei de 2002 a 2004 lá. Foi a minha formação em cinema documentário. Depois, quando eu estava lá, eu continuei fazendo não somente os filmes que o curso tinha que fazer lá não segue o esquema acadêmico de uma universidade aqui no Brasil, né? Não tem nem correspondência entre MEC daqui com a jogada lá, porque você não tem que fazer trabalho de conclusão de curso, você não tem a parte teórica, tem uma parte teórica até pesada, mas ela é livre, a avaliação não nos mesmos moldes da daqui, e tem uma parte prática bastante forte. Então, você filma muito, em vez de fazer trabalho acadêmico, você faz mais filme mesmo, né? Então, eu estava fazendo os filmes lá e já estava fazendo uns filmes paralelamente no Brasil. Toda vez que eu voltava de férias, eu já tinha algum projeto aprovado que me possibilitava fazer alguma coisa durante as férias aqui, voltava, terminava o filme lá, ficava num vai e vem danado, quase que filmando ao mesmo tempo em dois locais com realidades completamente diferentes. E aí eu me formei em 2004 lá e eu ganhei uma bolsa para fazer uma especialização em cinema documentário na Alemanha. Aí eu falei assim, cara, olha, eu tô entrando cada vez mais de cabeça nesse negócio mesmo, sabe? Não tinha volta mais ali. Era até essa jogada, eu estava doido para voltar para o Brasil, porque aí, esse ano, quando eu formei em 2004, isso coincide com os primeiros resultados plantados pelo governo Lula, né? O Lula assume no final de 2002, coloca o Orlando Senna na Secretaria do Audiovisual, o cara arruma a casa e estrutura projetos que tinham como carro-chefe a descentralização. Então, começa todo mundo a filmar em várias partes do Brasil. Eu ficava lá, os outros poucos brasileiros que tinham lá, a gente ficava lá louco para voltar, porque estava todo mundo filmando aqui, sabe? Os amigos que a gente deixou para trás, estava todo mundo filmando. Aí eu consegui aprovar um projeto lá, estando lá, eu aprovei um projeto aqui, voltei, fui fazer um filme no norte de Minas e sul da Bahia sobre um cirquinho, Mambembe, que faz apresentações nada espetaculares, faz espetáculos nada espetaculares por lá. Então eu voltei, fiz esse filme e fui para a Alemanha. Só fiquei no Brasil o tempo de fazer esse filme mesmo, fui para mais um ano na Alemanha, fiquei 2005 todo lá na Alemanha. E aí, no final desse ano, assim que acabou lá, lá era uma especialização em documentário, que tinha também uma parte teórica e uma parte prática. A parte prática era ligada ao canal Arte, que é um canal franco-alemão, que tem uma série de coisas lá, e aí começaram a pintar oportunidades de ficar na Alemanha. Começaram a surgir propostas para que eu me estabelecesse lá, trabalhando com produção documentária. E aí eu entrei em crise novamente, de onde que eu vou morar? Eu já sabia que dava para viver de documentário, mas aonde é que eu vou estar localizado aí? E aí bateu mais forte a raiz. Eu falei assim, cara, eu moro num país maravilhoso, que tem todos os contrastes do mundo, e não tem matéria-prima melhor para mim, para o tipo de trabalho que eu realizo. Não parei de filmar fora, né? Continuo filmando e realizando trabalhos em todas as partes. Hoje em dia é muito fácil de se deslocar, né? Eu acho que quando eu comecei a trabalhar, até podia parecer que seria um problema morar em Juiz de Fora, sabe? Hoje em dia você pode morar em qualquer lugar, desde que você esteja próximo de um aeroporto que funcione, né? E o resto por telefone, e-mail, que o e-mail está no bolso hoje em dia, né? Correio, né, DHL, FedEx, você resolve a vida. Claro que você tem que ter uma dinâmica
e uma certa organização para isso também, mas deu para ver que eu podia morar em qualquer lugar, e aí eu resolvi voltar para Minas, sabe? Eu acho que as minhas raízes pesaram, eu amo essas montanhas, eu acho que elas são muito importantes, não só para o trabalho que eu desenvolvo, mas para a minha pessoa também, para a minha formação enquanto homem. Então, eu voltei e tive a sorte de conseguir dar uma continuidade à minha produção. Né? Realizo cada projeto num lugar, aprendi também a como a conciliar, porque é muito difícil essa coisa disso que eu estava falando, assim, que a cidade chega um momento que expulsa. É complicada essa relação, porque eu acho que sempre quando você trabalha nessa área, você tem que aprender a conciliar sobrevivência financeira com satisfação autoral. As duas pontas são vitais. Você não vive sem um nem sem outro, sabe? Para mim, o processo de criação é uma necessidade vital, assim como é comer, dormir, ir no banheiro, fazer sexo, sabe? Eu acho que eu não podia viver sem estar fazendo filme, sem filmar, sem fazer filme documentário, sem fazer documentário, sabe? Mas então, aí como encontrar isso na cidade? Aí eu acho que passa pelo momento em que o audiovisual brasileiro experimentou, né, durante os anos 2000 aí, né, e que se estende um pouquinho até hoje, né? Tem uma série de crises, tem um monte de coisa que tem que acertar, mas eu acho que é um momento favorável. Tem muita gente que sempre pergunta assim, eu quero ir para onde? Eu falei, cara, eu acho que o momento não é para sair, sabe? Hoje em dia eu não sairia, eu precisei sair pela realidade que eu encontrei naquele momento, mas eu acho que hoje em dia, né, você tem que procurar se estabelecer ali e encontrar os mecanismos adequados. Hoje em dia você tem esfera municipal, estadual e nacional, né, cada um com um grau de exigência. É uma área complicadíssima, porque ficou na moda depois, né? Na minha época de estudante era engraçado demais, assim, porque não existia, assim, cinema propriamente dito nunca teve uma coisa especificamente, assim, pode até colocar no título de alguma coisa, não sei o que lá, novas mídias, não sei o que lá, não sei o que lá, cinema, TV, não sei o que lá, não sei o que lá, novas mídias, entra num pacote ali, porque o nome ficou bonito. Mas uma coisa especificamente, né, ainda não chegou a acontecer, até mesmo porque a gente vive um momento de hibridismo muito grande, né? Mas, pensando em termos de comunicação, né, na minha época, eu sou da época que só tinha uma universidade de comunicação aqui. Eu lembro que alguns poucos anos depois que eu me formei, teve o primeiro encontro de faculdade de comunicação de Juiz de Fora. Só de Juiz de Fora já tinham 6. Alguns fecharam depois, não vingaram e tal, mas chegou um momento que tinham 6 aqui. Né? E eu acho que é meio produto desses âncoras da mídia aí, né? Os Star Systems aí, né? Que tiveram uma coisa, e também essa coisa do cinema ter entrado na moda, né? Na minha época era muito difícil, eu lembro que assim, como é que eu vou explicar para os meus pais o que eu quero fazer? Eu sou de uma família que tem profissões, entre aspas, normais, sabe? Meu pai é médico, minha mãe é assistente social, minha mãe já está até aposentada, meu pai está aposentando agora, mas eu tenho na família administradores de empresa, vários médicos, enfermeiros, professores, todas as profissões que você fala o nome, todo mundo visualiza o cotidiano, a rotina dessas pessoas. Então, eu cheguei para os meus pais, naqueles anos, explicar que eu queria fazer da vida era isso, sabe? Eu vou querer fazer cinema, que eles já achavam que estranho. Para começar, isso é profissão ou não é? Como é que é a vida, né, disso? E também não era também assim, eu vou fazer cinema, era cinema autoral, independente, documentário, de baixo orçamento, sabe? Vai ficando cada vez mais complicado para eles entenderem que tipo de cinema é isso. Não é novela filmada. Eu não vou trabalhar com nenhum ator que vocês veem na Globo, sabe? Era uma coisa complicada. E até foi um momento difícil, porque eles até forçaram a barra um pouquinho para que eu seguisse a psicologia, que eu acho que era a opção que eles entendiam e que mais próximo de medicina estava, porque era o que eles gostariam no fundo, naqueles anos que eu tivesse seguido, assim, né? Mas eu acho que o mundo foi mudando e eles foram entendendo cada vez mais,
por verem a minha trajetória, ver que tipo de coisa eu estava me dedicando, e também porque foi ficando cada vez mais na moda. Né? Você vê que tem até novela, já teve personagem, novela das 8 que era documentarista, sabe? Eu lembro uma vez que saiu um amigo meu, esses amigos que estudam com você no colégio e a vida leva a gente para caminhos muito diferentes. Eu tenho um amigo que mora em Brasília, ele trabalha nos ministérios aí, né? Ele é do Ministério de Planejamento, então ele formou em engenharia de produção, e ele trabalha nos ministérios lá, é um grande amigo, muito querido. E aí, quando apareceu Michael Moore, ele foi ao cinema para ver um documentário. Ele descobriu essa palavra documentário, sabe? E aí eu lembro que ele me ligou e ele falou assim, cara, agora eu sei o que você faz, mas eu nunca imaginei que você conseguisse, que você que é mais reservado, assim, fosse botar a cara num negócio como se eu fosse fazer um documentário performático como é o Michael Moore, sabe? Não tem nada a ver, meus filmes estão longe, nada mais distante dos meus filmes do que o cinema do Michael Moore. Mas, né, que é muito mais histriônico, assim, muito mais espetacular, né? Mas as pessoas pelo menos sabiam que a minha profissão existia, sabe? Eu acho que tudo isso foi importante. Tem o Léo Ribeiro, até que é um cara daqui, de Juiz de Fora, né, que está de cinema de animação, formado em arquitetura aqui, está desenvolvendo uma carreira bastante interessante lá no Rio. Eu falava com ele assim, poxa, é terrível, né? Quando eu tenho que falar para as pessoas que eu sou documentarista, todo mundo acha que eu trabalho em museu, né? Ou então com documento, né? Que tem a ver com advogado, com essas coisas assim, né? Aí ele fala assim, você acha que isso é ruim? Quando eu falo que eu sou animador, o povo acha que eu animo festa de criança, sabe? Que é muito, é muito pior, antes achasse, me relacionasse com a sua coisa, sabe? Nada contra nenhum animador de festa de criança, são super necessários e é uma profissão tão nobre como qualquer outra profissão, né? Mas a piada é boa que ele sempre conta, uma conversa que realmente aconteceu entre nós dois, assim. Mas então, eu acho que os meus pais foram aprendendo ao longo do tempo, porque o mundo foi apresentando essa profissão também, né? As pessoas foram entendendo. Claro que ainda é muito desigual, né? Ficção leva a maior fatia do bolo quando se trata na divisão de recursos, a maior fatia do mercado de exibição também, né? E sempre vai ser assim, né? Mas o documentário vai comendo por fora e conquistando cada vez mais janelas. E então, com isso, foi dando mais visibilidade para a própria profissão, assim, sabe? E, particularmente, com relação à família, uma coisa bastante importante para mim que aconteceu, minha família sempre foi muito vibradora, assim, sabe? Então, toda vez que alguém alcançava um passo, todo mundo comemorava muito, né? E uma comemoração pequena, tipo assim, vamos sair para jantar, ou vamos convidar uns amigos para vir aqui em casa, ou vou te dar um presente, nem que seja uma caneta esse presente, sabe? Alguma coisa para marcar aquele dia como não sendo um jantar normal, como não sendo um dia normal, né? Alguma coisa assim. Quando eu formei em comunicação, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Foi um silêncio, eu ficava na expectativa, assim, não teve nada. 6 meses depois eu formei em psicologia. Como eu já não tinha ganhado comunicação, nada, né? A gente não saiu para jantar, não teve nenhum tipo de comemoração. Então, eu achei que não ia ter nada. Aí, quando chegou na formatura de psicologia, os meus pais me deram um presente. E o presente era um colete desses de fotógrafo, que tem vários bolsos, né, que você coloca e tal, que é uma coisa muito útil para se filmar, né? E foi nisso que eles estavam pensando. Eu, particularmente, uso muito pouco, porque eu tenho vergonha, para mim chama muita atenção, assim, sabe? Eu acho que eu sou mais para dentro, eu sou mais reservado, mais introspectivo, e essa coisa tem pinta de, olha, eu faço cinema. Eu nunca precisei de colete nenhum para falar que eu faço cinema, sabe? E procuro trabalhar com equipes que trabalham, que compartilham desse pensamento também. A gente olha para mim, para minhas equipes, somos pessoas normais, que não precisamos ter nada para apontar o tipo de coisa que a gente faz. Apesar de ser uma coisa muito útil, e talvez tenha sido o presente mais importante que eu já ganhei, porque, para mim, acho que foi o jeito que eles encontraram de dizer, olha, meu filho, a gente, mesmo se a gente não entender todo mundo, mesmo se a gente não entender 100% o que é, a gente aprova, está com você, vai correr atrás do seu sonho, sabe? Então, acho que para mim foi muito importante o pontapé para correr ali em anos onde isso já não era comum. Se alguém da minha família resolver fazer documentário, cinema hoje em dia, todo mundo já vai saber o que é, né?
Cara, você não tem ideia de como eu gosto da FNAF. Porque eu acho que assim, foi muito difícil no primeiro momento ali que a FNAF entendesse, né, que o audiovisual precisava de mais recursos. Que é uma briga, mas que num momento foi muito pesado, porque todo mundo, as outras, é muito fácil de entender, gente, tem pouco dinheiro para dividir, né? E aí de repente aparece entre os campos de arte e cultura uma área que quer levar um preço, uma coisa cara. Você não, mas também tem que levar em consideração que assim, o teto da Lei Murilo Mendes hoje em dia é 28 mil, né? Para fazer cinema, um filme, pensando, planejando, se levar em consideração os outros editais específicos para cinema que você tinha, o da Petrobras, que acabou há pouco tempo, 80 mil. O do MINC está em 90 hoje em dia. O do Filme Minas é 100. Sabe? Então, dá para ver que é muito pouco. Então, o tipo de filme que possibilita é o filme possível de ser realizado na cidade com as características da produção audiovisual local, né? Mas, mesmo assim, quando surgiu isso, esse teto já foi mais baixo, tinha um projeto que saía de 6 mil, sabe? Era 6, 7 mil, 8. E tinha que fazer um filme com isso, né? E aí, de repente, mesmo aumentando assim, os caras chegam um momento que ficam com a faca no pescoço, porque ou ele escolhe um curta, que vai dar 28 mil, ou com esses 28 mil, ele faz um livro, um CD, um negócio de capoeira de não sei aonde, sabe? Uma exposição fotográfica e mais bobear mais um quinto, sabe? Ele consegue aprovar um outro número. E a administração pública vive de números, né? Então, também, né? Nem deveria se preocupar tanto com isso, mas eles precisam disso. Então, a FUNAF sempre adora falar assim, esse ano foram contemplados X projetos, não Y a mais do que o ano passado, como se isso significasse qualidade, aumento de qualidade, que não tem nada a ver, né? Mas eu acho que de tanto insistir, eles começaram a ver que isso era interessante para a cidade por vários motivos. Um deles é porque é uma área que engloba outras áreas, né? Os atores vão trabalhar ali, né? O artista plástico vai fazer cenário, o músico vai fazer a trilha, né? Você não está contemplando somente uma classe específica. É a classe que mais dialoga e necessita das outras áreas, né? Das outras classes para construir o seu produto cultural. Então, eles entenderam que era uma boa para todo mundo. E também que isso podia ter uma certa visibilidade, sabe? Eu acho fundamental quando os projetos daqui alcançam voos maiores. E aí projeta a cidade para tudo quanto é lugar. E eu acho que é muito uma coisa assim que sempre foi, porque Juiz de Fora sempre teve essa coisa, né, de estar entre o curral e a metrópole. É a merda da cidade média, que sempre tem uma crise, não é merda no sentido de crise de identidade. Não é pequena, né, não é tão pequenininha para algumas coisas, mas também não é grande o suficiente para conseguir outras coisas. Então, como que essa média vai se relacionar com o mundo? Então, eu acho que assim, isso tem essa coisa interessante de ter Juiz de Fora para tudo quanto é parte do mundo. Eu sou um cara que viaja demais, é impressionante a quantidade de gente de fora que eu encontro em tudo quanto é lugar. Pra você ter uma noção, Festival de Cinema de Guadalajara desse ano, em março. A gente estava numa sessão, o Sopro, meu filme estava em exibição lá, e eu sabia que tinha mais uma pessoa de Juiz de Fora ali, porque tá uma produtora que está morando no Rio, mas nasceu aqui e tal, e tinha um filme do marido dela lá e tal. Então aí eu peguei e falei de Juiz de Fora, porque ela estava ali, eu falei assim, cara, é um filme que eu filmei no quintal de Juiz de Fora, é fantástico ter uma amiga aqui que é de Juiz de Fora, isso é difícil acontecer. E no final da exibição vieram mais 4 pessoas de Juiz de Fora que estavam na parada, sabe? E como já aconteceu, de estar exibindo filme em Dubai, tem alguém de Juiz de Fora, sabe? De repente eu vi uma vez no Japão um cara com a camisa do Tupi, sabe?
Então, essas coisas que acontecem de ter Juiz de Fora em tudo quanto é lugar. E, então, eu acho que isso, essa coisa meio cosmopolita que o Juiz de Fora teve, é daqui, mas sai facilmente também. E eu acho que as montanhas até te ajudam, pelo menos comigo funciona com essa coisa de estimular. Você tem que romper as montanhas para poder ter acesso ao mundo, sabe? Essa coisa de para poder chegar ao mar, você tem que cruzar a montanha ali, sabe? Então, acho que isso sempre levou, e minha família sempre foi de viajar muito, então eu acho que isso me ajudou um pouco. Mas a Funalfa sempre teve um papel fundamental, porque eu acho que assim, a Funalfa custou para entender, mas depois que entendeu, nunca deixou de abraçar, sabe? Eu acho até que é um momento um pouco complicado, mas que eu acho que as pessoas que estão lá nas últimas administrações, bato palmas para essa, mas já tivemos outras bem boas, muito boas também, que eu acho que assim, as pessoas entenderam que se a literatura, se os filmes funcionam, os livros funcionarem, esses trabalhos vão viajar. Se os filmes forem interessantes, isso vai viajar e a cidade, o nome da cidade vai junto, sabe? Então, eu acho que isso é muito bem-vindo quando acontece. E, para mim, de uma forma geral, foi muito importante não perder nunca o pé na cidade. Eu faço filmes que têm orçamentos infinitamente superiores ao que a Lei Murilo Mendes proporciona. Mas eu nunca deixei de tentar usar a Lei Murilo Mendes para alguns filmes que eu faço especificamente na cidade. Sabe? Eu sempre tive pés dentro e pés fora daqui. Porque eu acho que a gente tem que se relacionar com o mundo. É assim que você vai. Não tem como você ficar aqui, centrado, fechado totalmente. Né? Eu acho que você tem que dialogar, você tem que, para começar, assim, viajar faz parte da minha vida. Né? Eu sou documentarista, então meus personagens são de carne e osso. Eu preciso ir aonde as histórias estão. Algumas histórias estão aqui, e eu filmo bastante na cidade. Mas outras histórias não estão aqui. E eu, como eu não sou um cara de cinema de ficção, eu não vou reconstruir elas aqui. Eu preciso me deslocar até. Então, por isso, eu já filmei em várias partes do Brasil, já filmei muito lugar fora também. Né? E viajo para mostrar os filmes, para dialogar com o público. Aí, né? Então, assim, eu já tive a possibilidade de fazer filmes com orçamentos mais vultuosos. Mas, para mim, foi muito importante que no meu primeiro longa-metragem, eu tivesse também a Lei Murilo Mendes numa parte. O que o orçamento da Lei Murilo Mendes representa dentro do filme não faz nem cosquinha. Mas eu tenho um orgulho muito grande de colocar as logos da Funalfa e da Lei Murilo Mendes lá com igual, sabe, com o mesmo tamanho e a mesma duração que um fundo como Vision Sud-Est da Suíça, que apoia os filmes do Brilhante Mendonça, do Tsai Ming Liang, do Rodrigo Moreno, que estão bombando em todos os festivais de cinema de autor do mundo todo, sabe? O Sopro foi o primeiro filme brasileiro, projeto brasileiro aprovado nesse fundo, abriu várias portas para o filme, fez o filme passar em tudo quanto é lugar e leva a Lei Murilo Mendes para tudo quanto é lugar, sabe? E tendo de pé de igualdade. A gente ganhou a Guadalajara, o Bolívia Lab, tem muito recurso de várias partes do mundo. A da Lei Murilo Mendes é pequenininho, mas está lá porque faz parte da história. Como também foi fundamental para mim que o meu primeiro filme, primeiro longa-metragem, fosse filmado no quintal de casa. Sabe? Eu fiz uma história universal a poucos metros daqui, sabe? Que dialoga com gente do mundo todo. Então, para mim, acho que foi muito importante porque esse lugar é importante para mim. Olha, eu acho que mais que classificar um estilo, assim, apesar de eu acho que sim, concordo que eu tenho um estilo de observação que eu acho que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos e exercitando no tipo de trabalho que eu faço. Tem muitos amigos meus que falam assim, cara, começa a assistir um filme com 3, 4 planos, eu sei que é seu. Né? Eu acho que existe um certo sotaque cinematográfico impresso nos filmes que eu faço ali. E que eu fui descobrindo ao longo do tempo e fui exercitando. Eu acho que o grande barato de você poder filmar muito é você ir aprendendo que temas te interessam, que temas não, e qual vai ser a sua forma de abordagem, como que você vai se aproximar
desse tema, né, dos personagens, dos lugares, das situações que você se propõe a registrar com a câmera, com a equipe ali. Né? Então, eu, num primeiro momento, tempo e memória sempre foram dois temas que me são muito caros. Então, eu acho que eu uso o cinema um pouco para entender o funcionamento desses dois conceitos, de tempo e de memória. Num primeiro momento, memória, por isso eu acho que assim, é fundamental, e aí se é memória, as minhas raízes vão ser fundamentais, porque eu acho que eu faço um tipo de cinema íntimo e pessoal. Ainda que eu esteja tratando realidades que não me pertencem, eu busco uma certa intimidade com estes universos. Assim. É muito comum eu ir morar e passar muito tempo com os objetos fílmicos, mesmo que eu não esteja filmando o tempo todo, sabe? Eu acho que eu preciso disso para o meu processo de criação. Então, por isso também é difícil eu ter algum grau de sanidade na minha vida pessoal, porque, né, eu fiz 2 filmes de circo, foi quase eu fui fugir com o circo depois de velho, sabe? De andar mesmo, de me entregar e cair na estrada e ficar meses atrás, vivendo com circo, sabe? Eu já fui passar, sabe, fui me meter, filmar vários lugares muito isolados, onde eu tenho que me isolar também. Eu preciso ir para lá e me entregar completamente, me desconectar do mundo para conseguir realizar aquele filme. Então, eu acho que assim, num momento, tempo e memória... memória foi uma coisa muito importante para o tipo de filme que eu estava fazendo, e aí Juiz de Fora acaba que vai aparecendo, em alguns trabalhos especificamente sobre Juiz de Fora, sobre personagens daqui de Juiz de Fora, sobre elementos daqui, e em outras já como pano de fundo, histórias que podiam acontecer em qualquer lugar, mas que eu encontrava, escolhia filmar aqui. Né? E aí eu acho que o tempo foi adquirindo uma importância, foi se sobressaindo ao tema memória. Agora, eu acho que eu andei diversificando isso também. Eu fiz uma trilogia urbana sobre a experiência urbana contemporânea, sobre como é que é a vida do homem nas cidades, nos dias atuais. Eu tenho alguns filmes onde a questão do isolamento é fundamental, né? Que isso está presente no Sopro, está presente no Sanã, está presente na Poeira e o Vento. O cotidiano, de uma forma geral, é uma coisa que tem em vários filmes meus, sabe? Eu tenho muito filme construído com pequenos objetos, Horizontes Mínimos é um exemplo deles. Eu acho que eu tenho muito essa coisa de incorporar a narrativa, os tempos mortos, as pausas, os silêncios. E aí, talvez chegue a uma das maiores características, porque eu acho que mais do que estilo, o que todo mundo pelo menos fala, e aí os críticos adoram estudar, investigar um pouquinho isso, é a questão da trajetória da palavra dentro da minha obra. Eu comecei fazendo filmes onde a palavra tinha uma importância muito grande. Filmes onde a palavra se sobressaía, seja por locução ou por narração por letreiros, né, por créditos, ou por entrevistas duradouras e muito constantes ali. Mas, ao longo do tempo, se você assistir de forma cronológica, você vai vendo que a palavra vai desaparecendo e adquirindo cada vez menos importância, a ponto de praticamente desaparecer no tipo de filme que eu faço hoje. Eu acho que eu fui prescindindo da palavra ao longo da minha trajetória e eu acho que é um pouquinho um exercício muito natural, porque eu acho que eu falo cada vez menos ao longo da minha existência também, sabe? Eu acho que eu comecei falando muito, eu acho que eu nasci falante e vou morrer mudo, sabe? E isso foi, de alguma forma, se refletindo nos filmes que eu faço. Então, eu acho que o que mais se fala hoje em dia é essa questão de que como os meus filmes são silenciosos, como são narrativas visuais, e o documentário é muito relacionado, de uma forma geral, se você pergunta para o público leigo e comum, eles vão relacionar o documentário com entrevista, com locução,
com o tipo de documentário que eles estão acostumados a assistir na televisão, especificamente, né? Que flerta com jornalismo. Então, as pessoas começam a ver o tipo de filme que eu faço e falam assim, olha, eu não sabia que isso era documentário também, sabe? Tem muito esse tipo de relação. E para mim, é uma coisa que me estimula cada vez mais. Primeiro, que sai de forma natural. Eu não procuro impor a minha observação silenciosa, pudica e recatada a objetos que não têm nada a ver com isso, sabe? Eu não calo ninguém pelo meu estilo. Normalmente eu escolho personagens, lugares e situações que me possibilitam registrá-los de acordo com o tipo de observação mais silenciosa, mais pudica, mais recatada que eu fui exercitando ao longo da minha trajetória, sabe? Então, eu procuro não impor o meu estilo aos personagens, o meu estilo de observar, né? Agora, nada mais amplo do que cinema observacional, né? Você vai encontrar desde cinema direto norte-americano dos anos 50 e 60 ao que eu faço, que não tem nada a ver com isso, né? E você pode encontrar várias subdivisões ao longo disso aí. Mas essa observação, esse cinema de observação mais contemplativo, que eu faço de tempo mais estendido, de planos de maior duração, eu acho que eles são sim, uma característica minha, mas eles aplicados à questão da fala, eu acho que é uma coisa que me instigou, porque não é só que eu gosto de me relacionar com o mundo dessa forma, observando e contemplando mais. Para mim é um desafio como construir filmes que falam de intimidade e de cotidiano, prescindindo da palavra. Como é que eu vou filmar o interior das pessoas sem ser através da palavra, sabe? Se eu te pergunto o que você está sentindo agora e você me fala, é fácil. Não estou falando que não é importante e que não tem que ser feito, mas é uma forma de atingir o seu interior. Como é que é o seu estado de espírito agora? O que você está sentindo aí? Você me fala isso e está resolvido o problema. Agora, se eu não tiver que te perguntar, como é que eu vou transmitir para o espectador essa ideia? Sabe? Como dizer sem dizer? Como isso me obriga a observar muito, a encontrar pistas nas suas ações, nos seus gestos, no seu cotidiano, que me permitam armar sequências que sugiram ao espectador seu estado de ânimo. Então, para mim, isso é um exercício bastante interessante, uma coisa que me motiva, sabe, que me move de alguma forma. Então, é o tipo de cinema que eu venho tentando experimentar nos últimos anos. Que também não sei o que vai acontecer para frente, sabe? Não tenho muita noção e procuro não planejar, porque eu acho que tudo... Eu gosto quando as coisas nascem de forma natural e espontânea, sabe? Eu não gosto de pegar formas e começar a aplicar. Não, olha só, eu acredito muito nessa coisa da figura do realizador, que não é só o diretor do filme, né? É o cara que tem noção de todos os estágios, todas as etapas de produção de um filme e que está desde a ideia original até o filme ser distribuído. Eu acompanho do início até o final. E eu mesmo assumo os mecanismos para tornar viável e possível os filmes que eu quero fazer. Claro que eu já aceitei alguns filmes de encomenda ao longo da vida, eu fiz alguns filmes que me foram propostos aí e topei fazer esses documentários, mas isso é exceção dentro do tipo de cinema que eu faço. E eu mesmo corro atrás. Claro, eu tenho uma produtora que trabalha comigo, a Luana, há muito tempo, né? Mas ela só entra no projeto como produtora executiva depois que eu já consegui o recurso para fazer. Eu faço a ideia, eu tenho a ideia, eu armo o projeto e eu começo a enviar e tentar cavar nos editais, nos fundos, né, nas empresas, onde quer que seja. É uma forma de ter o recurso para a gente fazer esse filme. Às vezes, o recurso completo ou uma parcela do recurso que já nos possibilita arrancar. E depois a gente vai tentando outras formas. Então, até mesmo gostaria até de tê-la presente mais vezes, mas eu não tenho recursos para pagar o trabalho dela o tempo todo.
Então, ela não pode viver só dos filmes que eu faço, ela vive dos filmes de vários outros diretores, várias outras pessoas, e trabalhando mais ou menos sempre dessa mesma forma. Como tem outros produtores, toda vez que eu venho filmar de fora, o Cris Rodrigues é meu produtor local, um produtor de campo, né? Tudo que eu faço aqui é em parceria com ele, né? A gente, no meio do caminho, achou a Mari Mussi também, a Mariana Mussi, filha da Cristina, que a Cristina foi uma professora muito querida, trabalhei depois alguns anos com ela, e a Mari gosta muito de documentário, então também se mete, faz uma espécie de produção, assistente de direção, pesquisa, tudo que eu faço na cidade, essas duas figuras queridas estão sempre comigo. Mas então eu acho que se acaba produzindo muito também, sabe? Como produtor executivo também, como produtor de campo, algumas coisas, né? No caso do Sopro, especificamente, um filme que a gente filmou ao longo de 1 ano e meio, e eu agradeço muito a equipe porque eu sentia que tinha história ali, mas eu não sabia exatamente qual história era, sabe? E aí era difícil até para eles. O que eu ia passar para eles? Eu preciso mais ou menos disso, porque o filme, eu tenho uma ideia de que possa ser mais ou menos assim, né? Então eles iam muito às escuras, me ajudando a lapidar e a encontrar algumas coisas que foram se formando como peças de um quebra-cabeça ali. Agora, a questão da tempero. Tempero, chegou um momento que eu acho que a gente foi avançando, os passos foram se tornando cada vez maiores. E chegou um momento que a gente precisava institucionalizar isso. Eu precisava de um CNPJ. Alguns editais, alguns fundos já me obrigavam, e eu já fazia cinema com CNPJ de outros amigos, né? Eu já precisava de ficar alugando amigos, enchendo o saco dos meus amigos, mas que são grandes parceiros e que estão comigo sempre em vários projetos, né? Mas chegou um momento que não dava mais. Eu precisava de armar um CNPJ, e eu tinha um grupo que estava trabalhando muito junto, né? Eu tenho o Ivan, que é o montador da grande maioria dos meus filmes. Eu já fiz mais de 20 documentários. O Ivan com certeza montou bem mais da metade deles, assim. E a gente troca muito, é um momento que eu gosto demais. A gente exige um tempo muito grande, né, da gente estar debruçado sobre o material ali, construindo mesmo, modelando aquele material bruto ali, né, e a gente tem uma cumplicidade de trabalho muito grande. Então a gente começou, num primeiro momento, a gente criou o selo Tempero, e a gente começou a colocar nos filmes, mesmo sem estar institucionalizado, tudo que a gente fazia, a gente assinava com isso, né? E aí era a Luana que ia movendo esses filmes, sempre como produtor executivo, mas depois que a gente já conseguiu alguma coisa, chegou o momento que a Ana, que é a mulher do Ivan, começou a fazer filme também. Ela é uma diretora de arte, mas começou a querer fazer alguns filmes. E aí o Léo, que é um produtor, que também dirige, foi entrando. Então, sabe, foi de uma forma geral, a gente acabou juntando os 4 da Tempero ali, né, que são os 4 por trás da produtora. Se entrar na página lá, tem o perfil dos 4 lá. E que a gente compartilha o mesmo tipo de cinema. São filmes diferentes. Os meus filmes são muito diferentes dos filmes do Ivan, que são também muito diferentes dos filmes do Léo, que não tem nada a ver com os filmes da Ana. A gente até briga por uma coisa assim, como eu tenho uma produtividade grande, mas a gente até fala assim, a Tempero não é uma produtora só de documentário, sabe? Os 3 fazem cinema de ficção. A gente está, nesse momento, fazendo a nossa primeira coprodução internacional com um filme da República Dominicana. Eu tive 3 vezes lá esse ano. O filme começa a ser filmado em fevereiro. Nós 4 vamos trabalhar no projeto, e que não vai ser dirigido por nenhum de nós 4, assim, mas está uma troca bastante interessante. Já pintaram outros 2 convites. Eu acho que Tempero é uma coisa que tem sido importante para a gente, com um espaço de criação, onde a gente não necessariamente trabalha todo mundo nos filmes dos outros, mas a gente defende o mesmo tipo de filme, o mesmo tipo de cinema. Sabe? A gente se incentiva, a gente troca, um mostra o corte para o outro, um mostra o projeto para o outro, sabe? E tem nos motivado
a crescer e a fazer cada vez mais, sabe? Sempre tem uns que, se um está muito relaxado, o outro vai e bota pilha lá, né? Ou então, assim, e aquela ideia que você me comentou comigo uma vez, que eu gostei muito, às vezes eu falo assim, Léo, cara, eu não tenho condição de assumir mais nada nesse momento, minha vida está um caos, estou viajando pra caramba, sou pro Sanam, bombaram pro festival aí, minha vida está um caos, eu preciso de paz, eu preciso parar, eu não vou entrar no novo projeto. Daí ele fica ali, não, mas a gente tem que fazer esse filme, põe essa ideia no papel, eu te ajudo, não sei o que lá. Então é muito saudável esse tipo de coisa. Mas a gente não tem sede, sabe? Né? A internet é o lugar onde a gente posta ali tudo que a gente fez de 2 anos para trás. Você consegue assistir ali. Os filmes mais recentes ou de maior duração, a gente só coloca o trailer. Né? E, eventualmente, a gente tira um ou outro de acordo com o contrato de venda, né? O Sanam está no Canal Brasil, então até valer a licença lá, não pode. A Arquitetura do Corpo vai ter que sair do ar agora, porque vai entrar na TV Justiça. Você tem essas questões que a gente vai administrando mesmo, mas tem sido legal, sabe? Organizar num mesmo lugar tudo que a gente tem feito. Né? E até acaba um pouco com esse negócio de hoje em dia, é difícil DVD, né? Apesar de, assim, agora vai sair uma edição, o Sopro, dia 4 de dezembro, o Sopro estreia em salas de cinema de 14 capitais, mais Juiz de Fora. E aí a gente, 2 meses depois, vai sair um DVD duplo, onde vai ter o Sopro em um e 10 curtas que eu fiz em outro. Tipo, toda a minha biografia em 35mm. Na verdade, eu tenho 11 filmes em 35mm, 11 curtas em 35mm, mais o Sopro, né? Em 16 tem mais uns outros aí, mas tem um que está com tem um problema de direitos autorais. Eu tenho um filme pronto desde 2010, mas que ainda tem um problema de direitos autorais não resolvido, e eu não vou botar o meu na reta antes de que eles resolvam lá as pessoas que têm a ver com isso, porque não é uma questão que passa por mim. Mas então tem sido legal organizar tudo na Tempero, sabe? Por mais que vai sair um DVD agora, se quiser ver, entra lá. Eu acho que a gente vive num momento, hoje todo mundo acha que tudo é gratuito e tem que ser disponibilizado. Todo produto cultural tá liberado. Eu não acho que tá. Para mim é até complicado às vezes, sabe? Você não tem ideia do que é minha caixa de e-mail, cara. É uma loucura aquilo lá. Aparece, porque cada filme te gera uma demanda que não acaba. Né? Pode não estar bombando, mas sempre volta alguma coisa. Né? Eu recebo cada pedido assim, somos uma associação cultural de não sei aonde. Por favor, vamos exibir filme. Por favor, assina esse termo de coisa, me manda uma cópia em tal formato, uma outra disso, uma outra chega lá. Eu fiz, desculpa, eu não sei quem é você, eu não tenho nenhuma relação com você, porque senão eu vou parar minha vida para te mandar como se fosse obrigação minha fazer isso, sabe? Claro que eu quero que meus filmes sejam assistidos pela maior quantidade de pessoas possível. Né? Eu acho que faz parte de você completar o ciclo de feitura de um filme, é ele chegar para o espectador. Mas eu não posso comprometer o meu tempo, minha vida, o meu dinheiro para mandar cópia para todo mundo e tudo quanto é lugar, sabe? Eu não tenho condição de eu fazer isso. E tem muita gente tem muito lugar que já assume, até é muito grosso na hora de pedir as coisas, sabe? Somos a TV do Mato Grosso, tá querendo exibir num programa lá e tal, e não sei o que lá, e manda pra gente e não tem recurso nenhum pro negócio. Mas, cara, vai produzir, por que eu vou te dar? Primeiro assim, não me peça de graça, é a única coisa que eu tenho para vender. Eu preciso vender, eu vivo de quê? Sabe? E aí outra coisa assim, encher grade de TV, isso tem custo, cara. Por que ele vai te pedir de graça se ninguém lá trabalha de graça? Vai colocar um comercial da empresa do meu pai de graça lá? Meu pai nem tem empresa, só um exemplo, né? Vai colocar? Não vai colocar, né? Mas aí fica nessa jogada, tipo assim, estou abrindo uma oportunidade para você. É um negócio muito bom para você. Sabe? Não é para mim, filho, é para você, senão você não está me pedindo. Eu não bati na sua porta, você que está me procurando, sabe? Então eu não sou a favor de tudo liberado, não, sabe? Claro que eu acho que a gente tem que ter... cada filme serve para uma coisa e depende do pedido, sabe? Se souber como pedir, eu vou fazer tudo possível, até mesmo botar dinheiro do meu bolso para te mandar alguma coisa para você exibir no seu cineclube.
ou não sei, ou né? Mas assim, chegou semana passada, Senai de São Paulo pedindo um programa que eles desenvolvem na TV interna para exibir curtas e tal, e aí falando assim, é uma obrigação sua porque todos eles são trabalhadores. Eu falei assim, filho, desculpa, eu não tenho nada a ver com sua empresa, eu não tenho nada a ver com o seu projeto de formação, cara. Sabe, por quê? Se eu pedir alguma coisa para o Senai, ele vai me dar? Senai, eu preciso que você eu preciso de um apoio. Vai sair? Não vai sair tão fácil assim. Ele vai me receber, para começar, ele vai me receber? Não sei. Sabe, é complicado esse tipo de coisa. Tem muita TV por aí, principalmente assim, pelo interior, todas essas TVs são de políticos, né? Não tem estrutura nenhuma para produzir, aí você pega um cara ali, que quer fazer um programa, o cara é muito legal, só que a TV dele não é muito legal, né? O tipo de veiculação e o uso que ela faz, né, das pessoas, do público dela ali, não é muito legal. Então pode ser que eu não queira o coisa ali. Mas eu acho que eu também cheguei no momento que eu acho que eu cansei também um pouquinho dessa coisa, sabe? Então por isso eu não subo. Tem gente que vira e fala assim, eu tô querendo exibir seu filme, mas eu não consigo baixar ele. Eu queria baixar ele da internet, eu não consigo, e daí? Eu falei assim, mas é normal você não conseguir baixar, por que você teria que conseguir baixar? Sabe? Eu acho que a gente está vivendo um momento delicado, sabe? O que é para ser, o que você tem que disponibilizar, o que você não tem que disponibilizar, né? E eu não estou querendo defender a minha obra, não, sabe? Por exemplo, assim, filme incentivado com recurso público é uma coisa. Filme que você botou dinheiro do seu bolso é outra coisa. Os dois não são a mesma coisa, né? E aí você pega, sei lá, se eu fosse você, custa milhões, tudo via renúncia fiscal. Você vai no cinema de shopping, você vai pagar o quê? 24, 30 reais na inteira. Tudo bem. Então eu acho assim, se o filme foi com recurso público, por que ele não chega mais barato, ou de graça ou mais barato para coisa? Se todo mundo aceitar, eu aceito. Mas tem que aceitar todo mundo. Não sou eu, pequeno produtor, que tenho que dar o que eu faço de graça. Eu estava falando isso que eu acho que eu sempre, já há alguns anos eu defendo que uma coisa que eu acho que tinha que acontecer é você ter sala de cinema subsidiada pelo governo. E aí o governo já faz, na hora de fazer lá os editais de cinema, já tem a proposta. Se você, eu estou te dando o dinheiro e tal, esse dinheiro, se o dinheiro te der para fazer 100% do filme, se o filme sai pago, eu quero exibir ele de graça depois na minha sala, sabe? É uma coisa. Ou então, se, sei lá, eu vou te dar 80% do dinheiro, os outros 20% você vai ter que coisar, eu vou vender esse ingresso vai estar 80% subsidiado, sabe? Uma porcentagem que corresponda ao dinheiro que o governo vai colocar. Só que isso só funciona se o governo tiver as salas públicas de cinema, sabe? E aí ele vai poder fazer programação diferenciada, porque o governo vai começar a programar também o tipo de filme que ele financia. Ou até mesmo filmes que ele não financia, mas que ele quer abrir, quer fazer uma negociação direta, sabe? Uma coisa que eu acho muito legal quando começou esse programa de Programadora Brasil, né? Incentivando a atividade cineclubista, com remuneração simbólica para as obras que estão colocadas ali, mas tem alguma remuneração, ainda que seja simbólica. E é super transparente o processo, sabe? Eu tenho várias obras em diferentes programas, DVDs dessa programadora. Você recebe ali com uma transparência incrível quem comprou, de onde que é e quanto que te corresponde ali, sabe? E assim, você está negociando curta-metragem, que não é qualquer lugar que vai exibir, sabe? Então, acho que assim, eu acredito nessa forma de negociação. Não é que eu estou defendendo que eu acho que os meus filmes têm que valer tanto, não, mas vale alguma coisa, como tudo vale hoje em dia, né, cara? E se você está querendo, algum interesse você tem. Não fui eu não estou batendo na sua porta, você está batendo na minha, cara. Então, é uma negociação aí, né? Você vai, vendedor, você quer comprar com quem é educado, né? Tem que saber pedir. Você não tem ideia como que eu adoro dar aula, cara. Eu
amo dar aula, cara. É uma coisa que... Primeiro assim, e eu acho que assim, também não podia ser de qualquer coisa, tinha que ser documentário. Eu respiro documentário 24 horas por dia. Ou quando eu estou filmando, ou quando eu estou montando, ou quando eu estou assistindo. Como eu viajo muito, eu também uso essas minhas viagens para lapidar preciosidades do cinema documentário. Por isso também eu acabei sendo convidado para ser curador de diferentes projetos, diferentes festivais aí, né? Atualmente o Cineport, Festival de Cinema de País de Língua Portuguesa, é o que eu estou desde 2006, eu faço parte da equipe de curadoria deles, e desde de 2007 para cá eu trabalho mais diretamente no festival. Então, eu dou aula de documentário porque eu respiro muito esse universo de documentário, sabe? Eu tenho prazer de formar pessoas de diferentes partes. Só que tem uma coisa, eu não posso... eu sou nômade por atividade, por natureza da minha atividade. Né? Eu não posso me fixar em lugar nenhum. Então, eu já recebi vários convites de instituições de ensino mais tradicionais, entre aspas, para poder dar aula. Mas só que, se eu fizer isso, como estão organizados os calendários dessas instituições, eu não posso viajar, e inviabilizaria as minhas viagens, sabe? Se eu aceitar dar aula em qualquer faculdade, eu preciso estar 2, 3, 4 vezes por semana, no horário de tal a tal, num lugar. Então, eu só vou conseguir sair fim de semana. E alguns deslocamentos são infinitos aí, né? Eu preciso demorar, sei lá, 4 dias para chegar num lugar, sabe? Porque estou rodando o mundo todo aí. Mas, então, eu, lá nessa escola de Cuba, tem essa característica, porque é uma escola que trabalha por módulos. Você só tem uma disciplina por vez. Então, manhã, tarde e noite, você tem a mesma aula. E elas podem durar de 2 a 6 semanas. Então, isso, acabou aquilo? Acabou, você vai embora. Então, entre um filme e outro, ou entre um trabalho e outro, porque nesse campo quase todo mundo é freelance, né? Então, entre um trabalho e outro, entre um projeto e outro, nas suas férias, né? Sei lá, se encaixa na agenda essa coisa de poder dar aula. Então, eu achei a instituição que é perfeita por estilo de vida que eu levo. Né? E, na verdade, ela pensou assim porque ela se relaciona com profissionais assim, desse jeito. Né? Ninguém precisa de mudar para Cuba para dar aula lá. Né? E aí, com isso, eles conseguem levar quem está filmando, porque que é quem tem esse estilo de vida. Né? Ela foi pensada para isso. E aí, eu recebi, num primeiro momento, um convite para ser coordenador lá do curso, mas aí que é uma atividade mais burocrática. E aí sim eu precisaria estar morando lá, não aceitei. E continuo negando, apesar de amar a escola e tal. Já fizeram 4 vezes essa proposta, mas morar lá para mim não faz parte dos meus planos nesse momento. E aí, dar aula, sim, eu me encontrei bastante lá e me realizo plenamente com os alunos. São alunos de todas as partes do mundo. Tem essa coisa de já ter vivido lá como estudante também, então para mim é rever um país, é rever professores que foram meus professores também, companheiros meus que depois estão trabalhando na escola ou estão dando aula também, companheiros de curso, né, que formaram comigo. E essa escola tem uma série de convênios também. Então, por conta desses convênios, eu acabo dando aula em várias outras instituições que mantêm características similares dela. Então, normalmente eu vou entre 2 a 4 vezes por ano. Já cheguei aí até uma vez somente, mas eu tenho ido 2 vezes, são pequenas temporadas, 3 semanas em abril, 2 semanas em setembro. Esse ano a gente vai começar a primeira experiência de mais 2 semanas em janeiro, nos talheres internacionais que eles têm lá. Eu dou aula no curso regular mesmo, são os alunos que estão internos lá, estudando por muito tempo, né? Que é o mesmo tipo de curso que eu fiz. E me realizo totalmente. E para mim é uma coisa legal que onde eu posso colocar tudo que eu vou encontrando por aí. Essa coisa de respirar documentário o tempo todo.
porque assim, é um campo onde ninguém sabe muito bem, né? Você falar de cinema é uma coisa, falar de cinema documentário já tem um recorte muito maior, né? E eu levei e levo isso tudo muito a sério. Então, eu vou atrás dos documentários de locais longínquos, né? Como eu já rodei bastante países africanos, países do leste europeu, atrás das cinematografias que não chegam para a gente aqui, o que está sendo produzido de cinema documentário lá nessas regiões específicas aí, né? E aí eu vou lá, garimpando esse tipo de trabalho e vou colocando nas aulas também, né? Como participo muito do festival, eu aproveito para estar num país e aí vai tentar consumir a cinematografia daquele país, tentar buscar, né? De repente conhece um diretor de um lugar e troca com ele, você fez esse filme, o que está por trás disso, que referências você tinha, e começo a fuçar também, e troco figurinha, mando para ele coisas minhas, ou coisas do Brasil, coisas de amigos, e aí ele me manda também. Então aí na hora de dar aula eu consigo dividir isso com as pessoas, sabe? E isso para mim me dá muito prazer, sabe? Estar em ambiente onde todo mundo está compartilhando conhecimento sobre cinema documentário. Eu acho que, para mim, é uma coisa que me estimula, me move, eu tenho um prazer muito grande. Eu acho que se eu tivesse que escolher entre filmar e dar aula, eu ainda preciso filmar, sabe? Eu fico com filmar. Mas dar aula é uma coisa que absorve cada vez mais do meu tempo também. Por essas características do lugar, também me obriga a viajar. Então, eu não posso ficar sem viajar, mas eu espero viajar menos, sabe? Para poder sentir que eu pertenço mais a algum lugar, sabe? Isso de vez em quando faz falta para mim. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma coisa que me dá muito prazer e tem me levado a fazer boas descobertas, sabe? Eu estou fazendo esse filme que eu vou fazer lá, que a Tempero vai coproduzir na República Dominicana, começou porque eu fui dar aula, o Fundo Ibermídia, primeiro eu ganhei o Doc TV América Latina de 2012, o projeto do Brasil, né, com Horizontes Mínimos. Aí eles me contrataram para ir na República Dominicana, não faz parte do programa, mas vai fazer no ano que vem. Então, o Fundo Doc TV me contratou para ir dar uma aula, para ir mostrar meu filme pronto, e dar uma aula sobre formatação de projetos para essa convocatória específica, para esse edital. Aí lá, a Ibermídia estava lá, o Fundo Ibermídia estava lá, e aí já me contratou para voltar depois para dar aula específica sobre documentário, porque existe uma ação de fortalecer a prática documental nos países da América Central e ilhas do Caribe. Então, aí eu voltei por conta disso e aí acabei fechando um acordo para a Tempero coproduzir um filme lá. Então, uma coisa vai puxando a outra e vai te levando para experiências e trocas bem interessantes. Só por conta desses convênios com Cuba, eu já fui dar aula além lá da Dominicana, na Colômbia, Espanha, Portugal, Holanda, todos por indicações ou convênios que a escola de Cuba tem nesse momento. Então, eu acho que é uma coisa que me dá prazer e que tem a ver com o estilo de vida também. Aproveita de estar ali, aí já sai um projeto, uma coisa vai levando a outra, não deixa de filmar e os projetos vão andando. Mais tempo onde eu passo são os aeroportos esperando os voos. É o lugar onde eu mais tempo fico em diferentes aeroportos. Agora, eu tenho uma casa aqui em Juiz de Fora mesmo, né, em frente aos Jesuítas, ali na Independência, que para mim não consigo acostumar a chamar esse presidente Itamar Franco de jeito nenhum. Ali é uma base dali. E tem uma outra base em Belo Horizonte por causa da Tempero. Né? E aí de lá a gente move uma série de coisas. A Luana, produtora executiva, tem uma produtora lá que não é a Tempero, ela tem uma produtora chamada Teia lá, né? Que faz tem bastante filme lá. Ela move muito. A Ana Vilhana, que é a produtora que está por trás, a pessoa jurídica. A Teia não é uma pessoa jurídica, é uma associação. A pessoa jurídica é a Ana Vilhana, então é lá. Então eu preciso de trocar muita coisa com ela. E o Léo, que é um dos sócios da Tempero, tem lá onde a Tempero está, mora lá, e a Tempero está... O endereço da Tempero é a casa do Léo, não tem sede, mas a pessoa jurídica é a casa do Léo lá. Então eu tenho negócios
em Belo Horizonte que me obrigam. Eu fui casado 2 vezes com mulheres de lá, então também é uma cidade que eu passei bom pedaço da minha vida em Belo Horizonte. Mas eu estou sempre entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, mas não consigo parar em nenhum dos dois lugares. Você viu a dificuldade que foi desde o primeiro e-mail que ela me mandou. É difícil, eu não sei quando vou voltar, nem aqui, nem lá, sabe? A Luana me ligou sexta-feira e todo o início de conversa assim, qual parte você está? Onde você está? A primeira coisa, eu falei, estou em tal lugar, porque eu tenho vivido em hotel com diferentes projetos. Esse telefonema aqui que eu dei, eu vou dar aula agora, vou abrir um novo pacote de fundo setorial. Eu vou para a reunião técnica em Brasília, depois eu vou dar aula para o próximo pacote João Pessoa, Fortaleza, Natal, Manaus. Em fevereiro tem Porto Alegre e Florianópolis. E aí cada pacote são 10 dias nesses lugares. Vou fazer 2 perguntas indiscretas. Quantos anos você tem? 37 anos, sou de 77 e fiz 37 em junho. Que você é muito jovem e com muita produção já, né? Então isso. E aí a segunda indiscreta, porque é difícil realmente você ser casado, porque. Puta que pariu. Cara, nem me fala isso. Tudo que minha vida profissional é organizada, a vida pessoal é um caos, cara. Mas eu tento sempre organizar. Eu fui casado 2 vezes, uma com uma mulher de Belo Horizonte durou 3 anos, a outra com uma mulher do Rio, que estudou aqui em Juiz de Fora e hoje mora em Belo Horizonte. Isso durou 5 anos. Nenhum dos dois casaram. Nunca fui casado no papel, assim, né? As 2 relações terminaram sem filhos. Por sorte, que eu acho que isso já foi tão difícil cortar aí. Mas é uma coisa que é um lance complicado. É um lance, essa coisa de vida de marinheiro. É complicado ter alguma estabilidade emocional nesse meio, assim. Mas tem sobrevivência. E também uma coisa que a gente, na área, a gente combina muito, assim, a gente conversa muito sobre isso, o diferente que é você se relacionar com gente desse meio e com gente que não é desse meio. A gente até brinca e fala assim, e aí, tá namorando civil ou militar, sabe? É o tipo de papo que a gente fica assim, sabe? Porque você acaba se relacionando muito com gente desse meio também, mas que eu particularmente acho um saco, sabe? Eu acho que a melhor coisa é quando você se envolve com gente que não tem nada a ver com isso. E aí tem outro tipo de vida. Aí é difícil para essas pessoas entenderem, mas se acontecer de um lado entender o outro, eu acho que funciona melhor. Mas essas coisas não tem muita fórmula, né, cara? Tem hora que bate, e independente de onde seja, né, cara? Eu acho que essas coisas você acaba não virando não somente um cineasta que filma e vai em toda parte. Você acaba também se relacionando com gente de tudo quanto é parte. Então pode ser que pinte. Eu já tive história na Finlândia, na Alemanha, na China, sabe? Vai rolando. Tudo é muito intenso nessa área, né, cara? Quando você vai fazer um filme, set, então... E ainda bem que os meus sets não são assim, são igualmente intensos, mas eu trabalho com equipes muito pequenas. Mas, assim, quando é equipe de ficção, você pega para fazer lá, porra, 40 pessoas morando durante 6, 7 semanas num lugar. Obviamente dá tudo errado, gente, porque confina a gente ali, aí um começa a comer a mulher do outro, aí depois vem de visita, aí tá brigado por causa de uma profissional, não sei quem lá, tá fazendo, aí você descobre que o cara do som tá com dor de garganta, e aí a atriz também começa a e você descobre que um pegou do outro e ninguém estava sabendo, e não pode falar porque a mulher é amiga do cara que já trabalhou com você no céu. É uma loucura. Mas então eu acho meio selvagem até, de tão intenso assim. Eu procuro ter relações fora desse ambiente. Nem sempre dá, mas quando